Olá, turma. Vamos começar a leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, versão 2024, da editora Camelot. Prefácio. Aprenda a criar um plano de construção de riqueza. Este livro é pragmático, não filosófico. Trata-se de um manual prático, não um tratado de teorias. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Aqueles e aquelas que desejam enriquecer primeiro e filosofar depois. Destina-se àqueles que até o momento não encontraram tempo, meios ou oportunidade para se aprofundar no estudo da metafísica, mas que querem resultados e estão dispostos a tomar as conclusões da ciência como base para a ação, sem entrar em todos os processos pelos quais essas conclusões foram alcançadas. Espera-se que o leitor aceite as afirmações fundamentais com base na fé, da mesma forma que aceitaria as afirmações relativas a uma lei de ação elétrica se fossem promulgadas por um Marconi ou um Edison. Ao aceitar as afirmações com base na fé, que ele ou ela prove sua veracidade, agindo com base nelas, sem medo ou hesitação. Todo homem ou mulher que fizer isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é uma ciência exata. O fracasso é impossível. Para o benefício, entretanto, daqueles que desejam investigar teorias filosóficas e, assim, garantir uma base lógica para a fé, citarei aqui algumas autoridades. A teoria monista do universo, segundo a qual um é tudo e de que tudo é um, de que uma substância se manifesta como aparentes muitos elementos do mundo material, é de origem hindu e vem conquistando gradualmente seu espaço no pensamento ocidental há 200 anos. É a base de todas as filosofias orientais e das Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. O leitor que quiser se aprofundar nos fundamentos filosóficos é aconselhado a ler Hegel e Emerson, bem como ler The Eternal News, um panfleto existente excelente publicado por John Joseph Brown, de 1889. Ele também pode encontrar alguma ajuda em uma série de artigos escritos pelo autor, que foram publicados na Nautilus, em Massachusetts, durante a primavera e o verão de 1909, sob o título What is Truth? O que é verdade? Correção, Massachusetts. Ao escrever este livro, eu sacrifiquei todas as outras considerações em prol da clareza e simplicidade de estilo para que todos pudessem entender. O plano de ação aqui apresentado foi deduzido das conclusões da filosofia, exaustivamente testado, e passa pelo teste supremo do experimento prático. Ele funciona. Se você deseja saber como as conclusões foram obtidas, leia os escritos dos autores mencionados. E se deseja colher os frutos de suas filosofias na prática real, leia este livro e faça exatamente o que ele lhe diz para fazer. Cita o autor. Capítulo 1. O direito de ser rico. Independentemente do que possa ser dito em favor da pobreza, um fato é não ser possível viver uma vida realmente completa ou bem-sucedida, a menos que se seja rico. Nenhuma pessoa pode atingir seu maior nível possível em termos de talento ou desenvolvimento da alma se não tiver muito dinheiro, porque para desenvolver a alma e o talento, ele precisa ter muitas coisas para usar. E não pode ter essas coisas se não tiver dinheiro para as comprar. O ser humano desenvolve a mente, a alma
e o corpo fazendo uso das coisas. E a sociedade está organizada de tal forma que uma pessoa precisa ter dinheiro para se tornar proprietária das coisas. Portanto, a base de todo o progresso humano deve ser a ciência de enriquecer. O objetivo de toda a vida é o desenvolvimento. E tudo o que vive tem um direito inalienável a todo o desenvolvimento que é capaz de alcançar. O direito do ser humano à vida significa seu direito de ter o uso livre e irrestrito de todas as coisas que possam ser necessárias para o seu pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, seu direito de ser rico. Neste livro, não falarei de riquezas de forma figurativa, uma vez que ser realmente rico não significa estar satisfeito ou contente com pouco. Nenhuma pessoa deve se contentar com pouco se for capaz de usar e desfrutar de mais. O propósito da natureza é o avanço e o desenvolvimento da vida, e todo ser humano deve ter tudo o que possa contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Contentar-se com menos é pecaminoso. Aquele que possui tudo o que deseja para viver toda a vida que é capaz de viver, este é rico. Nenhum indivíduo que não tenha muito dinheiro pode ter tudo o que deseja. A vida avançou tanto e se tornou tão complexa que mesmo o homem ou a mulher mais comum precisa de uma grande quantidade de riqueza para viver de uma maneira que se aproxime da plenitude. Cada pessoa, naturalmente, quer se tornar tudo o que é capaz de se tornar, e esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Nós não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. O sucesso na vida é se tornar o que você quer ser, e você pode se tornar o que quer ser apenas fazendo uso das coisas. E você pode ter o uso livre das coisas apenas quando se tornar rico o suficiente para as adquirir. Portanto, entender a ciência de ficar rico é o conhecimento mais essencial de todos. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo de uma vida mais rica, plena e abundante, um desejo louvável. O ser humano que não deseja viver de forma mais abundante é anormal. Assim como a pessoa que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que ela quer, tudo o que ela deseja, é anormal. Há 3 motivos pelos quais vivemos. 2 pontos. 1. Vivemos para o corpo. 2. Vivemos para a mente. 3. Vivemos para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais santificado do que o outro, pois todos são igualmente desejáveis, e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se qualquer um dos outros for impedido de viver e de se expressar plenamente. Não é correto ou nobre viver apenas para a alma e negar a mente e o corpo, bem como é errado viver para o intelecto e negar o corpo e a alma. Todos nós conhecemos as consequências repugnantes de viver para o corpo e negar a mente e a alma, e vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo o que o ser humano pode oferecer por meio do corpo, da mente e da alma. Não importa o que ele diga, nenhum indivíduo pode ser realmente feliz ou satisfeito, a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em todas as funções, a menos que isso também aconteça com sua mente e com sua alma. Sempre que houver uma possibilidade não expressa ou uma função não desempenhada, haverá um desejo insatisfeito. O desejo é a possibilidade que busca expressão ou a função que busca desempenho. O ser humano não pode viver plenamente em seu corpo sem uma boa alimentação, roupas confortáveis, abrigo aconchegante, bem como sem liberdade de trabalho. O descanso e a recreação também são necessários para sua vida física. Ele não pode viver plenamente em sua mente sem livros e tempo para estudá-los,
sem oportunidade de viajar e observar ou sem companhia intelectual. Para ter uma mente plenamente viva, é preciso ter recreações intelectuais e a pessoa deve se cercar de todos os objetos de arte e beleza que seja capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente em sua alma, o ser humano precisa ter amor. E a pobreza nega a expressão do amor. A maior felicidade do ser humano é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ele ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. Uma pessoa que não tem nada para dar não pode ocupar seu lugar como marido ou pai, como cidadão ou cidadã. É no uso de coisas materiais que uma pessoa encontra a vida plena para o seu corpo, desenvolve sua mente e desdobra sua alma. Portanto, é de suprema importância para ela ser rica. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal, você não pode deixar de conquistar riqueza. É perfeitamente correto que você dedique sua melhor atenção à ciência de ficar rico, pois é o mais nobre e necessário de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, estará descumprindo seu dever para consigo mesmo, para com Deus e para com a comunidade, pois não há serviço maior a prestar a Deus e à humanidade do que tirar o máximo proveito de si mesmo. Seguimos ao capítulo 2. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico. Existe uma ciência para ficar rico e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de aquisição de riquezas. E uma vez que essas leis sejam aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa, ela ficará rica com certeza matemática. A posse de dinheiro e de propriedade é o resultado de fazer as coisas de uma determinada maneira. Aqueles que fazem as coisas da maneira certa, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos. Ao passo que aqueles que não fazem as coisas de maneira certa, não importa o quanto trabalhem ou sejam capazes, permanecem pobres. É uma lei natural de que causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes. Portanto, qualquer homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas de uma forma certa ficará infalivelmente rico. A veracidade dessa afirmação é demonstrada pelos seguintes fatos. Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois, se fosse assim, todas as pessoas que determinados bairros se tornariam ricas. E as pessoas de uma determinada cidade seriam todas ricas, ao passo de que as outras de outras cidades seriam todas pobres, ou os habitantes de um estado seriam todos ricos, ao passo que os de um estado vizinho seriam pobres. No entanto, em toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado no mesmo ambiente, e muitas vezes engajados nas mesmas atividades. Quando duas pessoas estão na mesma localidade, no mesmo negócio, e uma fica rica, ao passo que a outra continua pobre, isso demonstra que ficar rico não é, primariamente, uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando dois homens ou duas mulheres com o mesmo negócio estão na mesma vizinhança e um fica rico, ao passo que o outro fracassa, isso indica que ficar rico é um resultado de fazer as coisas de uma maneira específica. Além disso, a capacidade de fazer as coisas de uma determinada maneira não ocorre apenas em função de talento, pois muitas pessoas que têm grande talento permanecem pobres, ao mesmo tempo que outras que têm quase nenhum ou muito pouco talento ficam ricas. Estudando as pessoas que enriquecem, descobrimos que elas são medianas em todos os aspectos, não tendo mais talentos e habilidades do que outras pessoas. É evidente que elas não ficaram ricas porque possuem talentos e habilidades que outros indivíduos não têm, mas porque fazem as coisas de uma determinada maneira.
Ficar rico não é o resultado de economizar, o hábito de poupar, porque várias pessoas são as pessoas muito avarentas que são pobres, ao passo que os que gastam livremente geralmente ficam ricos. Tampouco o enriquecimento acontece em função de fazer coisas que os outros deixam de fazer, pois duas pessoas que atuam no mesmo negócio muitas vezes fazem quase exatamente as mesmas coisas, e uma fica rica e a outra permanece pobre ou vai à falência. De todas essas coisas, devemos chegar à conclusão de que ficar rico é o resultado de agir de uma determinada maneira. Se ficar rico é o resultado de fazer as coisas de uma determinada maneira, e se causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então qualquer homem ou mulher que consiga fazer as coisas de uma determinada maneira pode ficar rico, e todo o assunto passa a ser do domínio da ciência exata. A questão que surge aí é se esse caminho certo não pode ser tão difícil que apenas alguns possam segui-lo. Isso não pode ser verdade, porque já vimos que o caminho certo é tão difícil que apenas alguns podem segui-lo. Isso não pode ser verdade, como vimos, no que diz respeito à habilidade natural. Pessoas talentosas ficam ricas e mesmo idiotas ficam ricas, bem como pessoas intelectualmente brilhantes ficam ricas e pessoas muito estúpidas também ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e pessoas fracas e doentes também ficam ricas. Algum grau de capacidade de pensar e entender é, obviamente, essencial. Contudo, no que diz respeito à capacidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha bom senso suficiente para ler e entender essas palavras certamente pode ficar rico. Além disso, vimos que não se trata de uma questão de ambiente. A localização conta para alguma coisa, mas ninguém iria para o coração do Saara e esperaria fazer negócios bem-sucedidos. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoa e de estar onde há pessoas para negociar. E se essas pessoas estiverem inclinadas a negociar da maneira que você deseja, tanto melhor. Mas isso vai até o limite do ambiente. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer outra pessoa em seu estado pode ficar rica, você também pode. Novamente, não se trata de escolher um negócio ou profissão específica. As pessoas ficam ricas em todos os negócios e em todas as profissões, ao mesmo tempo que seus vizinhos, na mesma vocação, permanecem na pobreza. É verdade que você se sairá melhor em um negócio de que goste e que seja agradável para você. E se tiver certos talentos bem desenvolvidos, você se sairá melhor em um negócio que exige o exercício desses talentos. É certo que você se sairá melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade. Uma sorveteria se sairia melhor em um clima quente do que na Groenlândia. E uma pescaria de salmão terá mais sucesso no noroeste do que na Flórida, onde não há salmão. Mas além dessas limitações gerais, ficar rico não depende de você se envolver em algum negócio específico, mas sim de aprender a fazer as coisas de uma determinada maneira. Se você está agora em um negócio e qualquer outra pessoa em sua localidade está enriquecendo no mesmo negócio, mas você não está enriquecendo, é porque você não está fazendo as coisas da mesma maneira que a outra pessoa está fazendo. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. É verdade que à medida em que você obtém capital, o aumento se torna mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como se tornar uma pessoa rica. Não importa quão pobre você seja, se começar a fazer as coisas da maneira certa, começará a ficar rico e a ter capital. A obtenção de capital é parte do processo de enriquecimento e é parte do resultado que invariavelmente se segue à realização das coisas da maneira certa. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar profundamente endividada, pode não ter amigos, influência, recursos. No entanto,
Se começar a fazer as coisas de uma maneira específica, infalivelmente começará a ficar rico, pois causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Se você não tem capital, pode conseguir capital. Se está no negócio errado, pode entrar no negócio certo. Se está no local errado, pode ir para o local certo. E pode fazer isso começando em seu negócio atual, em seu local atual, e fazer as coisas da maneira certa, aquela causadora de sucesso. Capítulo 3. A oportunidade é monopolizada. Nenhuma pessoa é mantida pobre porque a oportunidade lhe foi tirada ou porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e a cercaram. Você pode ser impedido de se envolver em negócios em determinadas linhas, mas há outros canais abertos para você. Provavelmente seria difícil para você obter o controle de qualquer um dos grandes sistemas ferroviários, porque esse campo está muito bem monopolizado. No entanto, o negócio de ferrovias elétricas ainda está em sua infância e oferece muito espaço para empreendimentos e levará apenas alguns anos até que o tráfego e o transporte aéreo se tornem um grande setor, em todos os seus ramos, dê emprego a centenas de milhares, talvez milhões, de pessoas. Por que não voltar a atenção para o desenvolvimento do transporte aéreo em vez de competir com o JJ Hill e outros por uma chance no mundo das ferrovias a vapor? Observação do autor: JJ Hill, 1838 a 1916, foi um diretor de ferrovia canadense-americana de uma família de linhas liderada pela Great Northern Railway, que atendia a uma área substancial no norte das Great Plains, no norte do Pacífico, no noroeste do Pacífico. Em razão do tamanho desta região e ao domínio econômico exercido pelas linhas de rio, ele ficou conhecido durante sua vida como construtor de impérios. É dele a célebre frase: "Quando todos nós estivermos mortos, o sol ainda brilhará, a chuva cairá e essa ferrovia funcionará como sempre." Sua antiga casa, JJ Hill House, é hoje um museu em São Paulo, Minnesota, nos Estados Unidos. Retomando o texto. É bem verdade que se você for um trabalhador empregado pela empresa siderúrgica, terá pouquíssimas chances de se tornar proprietário da fábrica em que trabalha. Mas também é verdade que se começar a agir de uma maneira certa, logo poderá deixar o emprego da empresa siderúrgica, poderá comprar uma fazenda de 4 a 16 hectares e se envolver em negócios como produtor de alimentos. Há uma grande oportunidade nesse momento para pessoas que viverão em pequenas extensões de terra e as cultivarão intensamente, as quais certamente ficarão ricas. Você pode dizer que é impossível conseguir a terra, mas vou lhe provar que não é impossível e que você certamente pode conseguir uma fazenda se trabalhar de uma determinada maneira. Em períodos diferentes, a maré de oportunidades segue em direções diferentes, de acordo com as necessidades do todo e com o estágio específico de evolução social que foi alcançado. Atualmente, nos Estados Unidos, ela está se dirigindo para a agricultura e para as indústrias em profissões associadas. Hoje, a oportunidade está mais aberta para a agricultura em seu ramo do que para o operário em seu ramo. Está aberta para o homem de negócios que abastece o fazendeiro mais do que para aquele que abastece o trabalhador da fábrica, bem como para o profissional que espera o fazendeiro mais do que aquele que serve a classe trabalhadora. Há uma abundância de oportunidades para quem seguirá a maré, em vez de tentar nadar contra ela. Portanto, os trabalhadores das fábricas, como indivíduos ou como classe, não estão sendo privados de oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo mantidos no chão da fábrica por seus patrões, tampouco estão sendo moídos pelas grandes corporações e combinações de capital. Como classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas de uma determinada maneira.
Se os trabalhadores da América decidissem fazer isso, poderiam seguir os exemplos de seus irmãos na Bélgica e em outros países e estabelecer grandes lojas de departamentos e indústrias corporativas. Poderiam eleger pessoas da própria classe para o cargo e aprovar leis que favorecem o desenvolvimento de tais indústrias cooperativas e assim em poucos anos poderiam tomar posse pacífica do campo industrial. A classe trabalhadora pode se tornar a classe dominante sempre que começar a fazer as coisas de uma determinada maneira, porque a lei da riqueza é a mesma para ela e para todos os outros. Isso eles precisam aprender. E permanecerão onde estão enquanto continuarem a fazer o que fazem. O trabalhador individual, no entanto, não é prejudicado pela ignorância ou pela preguiça mental de sua classe, uma vez que ele pode seguir a maré de oportunidades até a riqueza. E este livro lhe dirá como. Ninguém é mantido na pobreza por causa da escassez de riquezas. Há mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington poderia ser construído para todas as famílias da Terra somente com o material de construção dos Estados Unidos. E sobre cultivo intensivo, esse país produziria lã, algodão, linho e seda suficientes para vestir cada pessoa do mundo com mais elegância do que o Salomão se vestiu em toda a sua glória, além de alimentos suficientes para alimentá-los luxuosamente. O suprimento visível é praticamente inesgotável e o suprimento invisível realmente é inesgotável. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original da qual todas as coisas procedem. Novas formas estão sendo criadas constantemente e as mais antigas estão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma coisa. Não há limite para o suprimento de coisa sem forma ou substância original. O universo é feito dela, mas nem toda ela foi usada na criação do universo. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com o material informe, com a matéria-prima de todas as coisas. 10.000 vezes mais do que já foi feito ainda pode ser feito, e mesmo assim não teríamos esgotado o suprimento de matéria-prima universal. Nenhum ser humano, portanto, é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não há o suficiente para todos. A natureza é um depósito inesgotável de riquezas. Por isso, o suprimento nunca será escasso. A substância original está viva com energia criativa e está constantemente produzindo mais formas. Quando o suprimento de material de construção se esgotar, mais será produzido. E quando o solo se esgotar, de modo que os alimentos e os materiais para o vestuário não cresçam mais nele, ele será renovado, ou mais solo será produzido. Quando todo o ouro e a prata tiverem sido extraídos da terra, o ser humano ainda estiver em um estágio de desenvolvimento social tal que precise de ouro e prata, mais será originado do sem forma. A coisa sem forma responde às necessidades humanas. Ela não permitirá que as pessoas fiquem sem nada de bom. Isso é verdade para o ser humano coletivamente, pois a raça como um todo é sempre abundantemente rica. E se os indivíduos são pobres, é porque não seguem a forma certa de fazer as coisas que torna o ser humano individualmente rico. O material sem forma é inteligente, é um material que pensa. Ela está viva e é sempre impelida a mais vida. É o impulso natural e inerente da vida procurar viver mais. Porque é da natureza da inteligência ampliar-se e da consciência procurar estender seus limites e encontrar uma expressão mais plena. O universo de formas foi criado pela substância viva sem forma, que se lança na forma a fim de se expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e a um funcionamento mais pleno. A natureza é formada para o avanço da vida. Seu motivo impulsionador é o aumento da vida. Por esta razão,
Tudo que você pode ministrar à vida é abundantemente provido e não pode haver falta, a menos que Deus esteja se contradizendo e anulando as próprias obras. Você não é mantido pobre por falta de suprimento de riquezas. Isso é um fato, que demonstrarei um pouco mais adiante. Que até os recursos do suprimento sem forma estão sob o comando do homem ou da mulher, que agirá e pensará de uma determinada maneira. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de enriquecer. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis originadas da substância sem forma. O material do qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e um pensamento de forma nessa substância produz forma. A substância original se move de acordo com seus pensamentos. Cada forma ou processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original. Quando a coisa sem forma pensa em uma forma, ela assume essa forma. Quando ela pensa em um movimento, ela faz esse movimento. Essa é a maneira como todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamentos que é parte de um universo de pensamentos. O pensamento de um universo em movimento se estendeu por toda a substância sem forma. E o material pensante, movendo-se de acordo com esse pensamento, assumiu forma de sistemas de planetas e mantém essa forma. A substância pensante assume a forma de seu pensamento e se move de acordo com ele, mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos. Ela assume a forma desses corpos e os move de acordo com seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ela se move de acordo com esse pensamento e produz a árvore, embora séculos possam ser necessários para fazer esse trabalho. Ao criar, o sem forma parece se mover de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu, uma vez que o pensamento de um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore adulta, mas coloca em movimento as forças que produzirão a árvore ao longo das linhas de crescimento estabelecidas. Todo pensamento de forma, mantido na substância pensante, causa a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos geralmente, ao longo de linhas de crescimento e ação estabelecidas. O pensamento de uma casa de determinada construção, se fosse impresso na substância sem forma, poderia não causar a formação instantânea da casa, mas causaria a transformação das energias criativas que já estão trabalhando em canais que resultariam na rápida construção da casa. E se não houver canais, ou não houvessem canais existentes pelos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente da substância primordial, sem esperar pelos processos lentos dos mundos orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação da forma. O ser humano é um centro pensante e pode dar origem ao pensamento. Todas as formas que o ser humano modela com suas mãos devem existir primeiro em seu pensamento, pois ele não pode dar forma a uma coisa até que a tenha pensado. Até agora, o ser humano limitou seus esforços totalmente ao trabalho de suas mãos. Aplicou o trabalho manual ao mundo das formas, buscando alterar ou modificar aquelas existentes. Ele nunca pensou em tentar causar a criação de novas formas por meio da impressão de seus pensamentos na substância sem forma. Quando o ser humano tem uma forma-pensamento, ele pega material das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. Até agora, ele fez pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência informe
para trabalhar com o Pai. Ele ainda não sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O ser humano remodela e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual. Ele não deu atenção à questão de saber se não pode produzir coisas oriundas da substância informe, comunicando seus pensamentos a ela. Propomos provar que ele pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como. Como um primeiro passo, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que há um único material original sem forma, ou substância, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos, aparentemente numerosos, são apenas apresentações diferentes de um único elemento. E todas as muitas formas encontradas nas naturezas orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas do mesmo material. Esse material é pensante, é um pensamento contido nele, produz a forma do pensamento. O pensamento, na substância pensante, produz formas. O ser humano é um centro pensante, capaz de pensar originalmente, porque se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, ele pode causar a criação ou formação da coisa em que pensa. Para resumir isso, há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os espaços do universo. Um pensamento, nessa substância, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento em uma substância sem forma, pode fazer a coisa em que pensa seja criada. Podem me perguntar se posso provar isso? Se posso provar essas afirmações? E sem entrar em detalhes, respondo que posso, tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando com base em fenômenos da forma e do pensamento, chego a uma substância pensante original. E raciocinando com base nessa substância pensante, chego ao poder do ser humano de causar a formação da coisa em que ele pensa. Por meio de experimentos, descobri que o raciocínio é verdadeiro, e essa é minha prova mais forte. Se uma pessoa que ler este livro ficar rica fazendo o que ele diz para fazer, isso é uma evidência em apoio à minha afirmação. No entanto, se toda pessoa que fizer o que ele diz para ficar rica, isso é uma prova positiva até que alguém passe pelo processo e fracasse. A teoria é verdadeira até que o processo falhe. E esse processo não falhará, pois qualquer pessoa que fizer exatamente o que este livro diz para ele fazer, ficará rica. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma determinada maneira. E para isso precisam ser capazes de pensar de uma determinada maneira. O modo de fazer as coisas de um ser humano é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas da maneira que deseja, você terá de adquirir a capacidade de pensar da maneira que deseja pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você deve e quer pensar, e pensar que é verdade, independentemente das aparências. Volto a repetir. Pensar o que você quer pensar é pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo ser humano tem poder natural e inerente de pensar. E o que quer pensar, mas isso exige muito esforço do que pensar os pensamentos sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil, mas pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e requer o dispêndio de mais energia do que qualquer outro trabalho que uma pessoa seja chamada a realizar.
Não há trabalho do qual a maioria das pessoas se esquive tanto quanto o do pensamento sustentado e consecutivo, porque é o trabalho mais difícil do mundo. Isso é especialmente verdadeiro quando a verdade é contrária às aparências. Toda a aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que o observa. E isso só pode ser evitado mantendo-se o pensamento na verdade. Olhar para a aparência da doença produzirá a forma da doença em sua mente e, por fim, em seu corpo, a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que é o de que não existe doença. Isto é, apenas uma aparência. A realidade é a saúde. Olhar para as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua mente, a menos que você se apegue à verdade de que não há pobreza, mas sim apenas abundância. Pensar em saúde quando se está cercado por aparências de doença, ou pensar em riqueza quando, em meio às aparências de pobreza, requer poder. Mas aquele que adquire esse poder se torna uma mente mestre. Ele pode vencer o destino, pode ter o que deseja. Este poder só pode ser adquirido quando nos apoderamos do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que existe uma substância pensante, da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Em seguida, devemos compreender a verdade de que todo pensamento contido nessa substância se torna uma forma e que o ser humano pode imprimir seus pensamentos nela de modo a fazê-los tornar forma e se tornarem coisas visíveis. Quando percebemos isso, perdemos todas as dúvidas e medos, pois sabemos que podemos criar o que quisermos criar, podemos obter o que quisermos ter e podemos nos tornar o que quisermos ser. Como primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais apresentadas neste capítulo. E para enfatizá-las, repito-as aqui. Há um material pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche todos os espaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento em uma substância sem forma, pode fazer que a coisa em que ele pensa seja criada. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo que não sejam esses. E deve insistir nisso até que seja fixado em sua mente e se torne um pensamento habitual. Leia essas declarações de credo repetidas vezes. Fixe cada palavra em sua memória e acredite e medite sobre elas até acreditar firmemente no que dizem. Se tiver alguma dúvida, jogue-a fora como se fosse um pecado. Não dê ouvidos a argumentos contrários a essa ideia. Não vá a igrejas ou a palestras em que o conceito contrário das coisas seja ensinado ou pregado. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Porque se você se confundir em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como elas podem ser verdadeiras. Simplesmente confie nelas. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta desta fé. Capítulo 5. Aumentando a vida. Você deve se livrar do último vestígio da antiga ideia de que existe uma divindade cuja vontade é que você seja pobre, ou cujos propósitos podem ser atendidos mantendo-o na pobreza. A substância inteligente que é tudo e está em tudo, e que vive em tudo e vive em você, é uma substância conscientemente viva. Por ser uma substância conscientemente viva, ela deve ter o desejo natural e inerente de toda a inteligência viva de aumentar a vida. Todo ser vivo deve buscar continuamente o aumento de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve aumentar em si mesma.
Uma semente lançada no solo entra em atividade e, no ato de viver, produz mais 100 sementes. E do mesmo modo a vida, ao viver, multiplica-se. Ela está sempre se tornando mais. Ela precisa fazer isso para continuar a existir. A inteligência está sujeita a essa mesma necessidade de aumento contínuo. Cada pensamento que temos torna necessário que pensemos outro pensamento, pois a consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva ao aprendizado de outro fato, porque o conhecimento está aumentando continuamente. Todo talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento, uma vez que estamos sujeitos ao impulso da vida, buscando expressão que sempre nos leva a saber mais, a fazer mais e a ser mais. Para saber mais, fazer mais e ser mais, precisamos ter mais. Precisamos ter coisas para usar, pois só aprendemos, fazemos e nos tornamos usando coisas. Precisamos enriquecer para podermos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida maior buscando realização. E todo desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. É o poder que busca se manifestar que causa o desejo. Aquilo que faz você querer mais dinheiro é o mesmo que faz a planta crescer. É a vida buscando uma expressão mais plena. A substância única viva deve estar sujeita a essa lei inerente e toda a vida ela é permeada pelo desejo de viver mais. Por isso ela tem a necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você. Portanto, ela quer que você tenha todas as coisas que possa usar. O desejo de Deus é que você fique rico. Ele quer que você fique rico porque pode se expressar melhor por meio de você se você tiver muitas coisas para usar para se expressar. Ele pode viver mais em você se você tiver domínio ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que deseja ter. A natureza é favorável aos seus planos. Tudo é naturalmente para você. Decida que isso é verdade. É essencial, entretanto, que seu propósito se harmonize com o propósito que está em tudo. Você deve desejar a vida real, não o mero prazer ou a gratificação sensual. A vida é o desempenho de uma função, e o indivíduo só vive de fato quando desempenha todas as funções físicas, mentais e espirituais de que é capaz, sem excesso em nenhuma delas. Você não quer ficar rico para viver de forma voraz, para a gratificação dos desejos animais, porque isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física faz parte da vida, e ninguém vive completamente se negar aos impulsos do corpo uma expressão normal e saudável. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar de prazeres mentais, para obter conhecimento, para satisfazer sua ambição, para superar os outros ou para ser famoso. Tudo isso é uma parte legítima da vida, mas a pessoa que vive apenas para os prazeres do intelecto terá apenas vida parcial e nunca será satisfeita com o seu destino. Você não quer enriquecer apenas para o bem dos outros, perder-se para a salvação da humanidade, experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida, e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra parte. Você quer ficar rico para poder comer, beber e se divertir quando chegar a hora de fazer essas coisas, para poder se cercar de coisas bonitas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver seu intelecto, para poder amar as pessoas e fazer coisas gentis, e ser capaz de desempenhar um bom papel em ajudar o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se, o altruísmo extremo não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo extremo, uma vez que ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros
e que você pode garantir o favor dele fazendo isso. O que ele quer é que você tire o máximo de si mesma, para si mesma e para os outros. E você pode ajudar os outros, mas tirando o máximo de si mesmo do que de qualquer outra forma. Você pode tirar o máximo de si mesmo apenas ficando rico. Portanto, é correto e louvável que você dedique seu primeiro e melhor pensamento ao trabalho de adquirir riqueza. Lembre-se, entretanto, de que o desejo da substância é para todos e seus movimentos devem ser para dar mais vida a todos. Ela não pode ser obrigada a trabalhar para dar menos vida a alguém, porque está igualmente em todos, buscando riqueza e vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará coisas de outra pessoa para as dar a você. Você deve se livrar do pensamento de competição. Deve criar, não competir pelo que já foi criado. Você não precisa tirar nada de ninguém. Não precisa fazer pechinchas, nem trapacear ou tirar vantagem. Não precisa deixar ninguém trabalhar para você por menos do que ganha. Você não precisa cobiçar a propriedade alheia, nem olhar para ela com olhos de desejo, porque nenhuma pessoa tem algo que você não possa ter igual, e isso sem tirar o que ela tem. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Você vai conseguir o que quer, mas de tal forma que quando o conseguir, todas as outras pessoas terão mais do que as têm agora. Estou ciente de que há pessoas que obtêm uma grande quantidade de dinheiro agindo em oposição direta às afirmações do parágrafo anterior. E posso acrescentar uma palavra de explicação aqui. As pessoas do tipo plutocrático, que se tornam muito ricas, às vezes o fazem puramente por sua extraordinária habilidade no plano da competição, e às vezes elas se relacionam inconscientemente com a substância, em seus grandes propósitos e movimentos para a construção racial geral por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros têm sido os agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva. E, no final, seus trabalhos contribuíram imensamente para aumentar a vida de todos. Eles organizaram a produção e foram sucedidos pelos agentes da multidão que organizaram o maquinário de distribuição. Os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Eles desempenham um papel necessário no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu se livrará deles. E é bom ter em mente que eles nunca foram realmente ricos, pois um registro da vida privada da maioria dessa classe mostrará que eles realmente foram os mais abjetos e miseráveis dos pobres. A riqueza, obtida no plano competitivo, nunca é satisfatória e permanente, uma vez que ela é sua hoje, mas é de outro amanhã. Lembre-se de que se quiser enriquecer de forma científica e segura, você deve se afastar totalmente do pensamento competitivo. Você não deve pensar nem por um momento que a oferta é limitada. Assim que começar a pensar que todo o dinheiro está sendo encurralado e controlado por banqueiros e outros, e que você deve se esforçar para fazer que as leis sejam aprovadas para interromper esse processo e assim por diante, nesse momento você cairá na mente competitiva e seu poder de provocar a criação desaparecerá. E o que é pior, você provavelmente interromperá os movimentos criativos que já instituiu. Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da terra, ainda não trazidos à luz. E saiba que se não houvesse, seria mais criado por meio da substância pensante para suprir as suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá, mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para o suprimento visível. Olhe sempre para as riquezas ilimitadas da substância sem forma. E saiba que elas virão para você tão rápido quanto você puder recebê-las e usá-las. Ninguém, ao controlar o suprimento visível,
pode impedi-lo de obter o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar por um instante que todos os melhores locais de construção serão ocupados antes de você e se preparar para construir a sua casa, a menos que você se apresse. Nunca se preocupe com as grandes corporações, nem fique ansioso, com medo de que elas logo se tornem donas de toda a terra. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque alguma outra pessoa chegou antes de você. Isso não pode acontecer, porque você não está buscando nada que seja possuído por outra pessoa. Você está fazendo o que deseja que seja criado pela substância sem forma e o suprimento é ilimitado. Atenha-se à declaração formulada. Há uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento em uma substância sem forma, pode fazer a coisa em que ele pensa ser criada.